Bom, iniciamos agora o tema do primeiro painel sobre sustentabilidade, saúde e economia. Uma conversa moderada por António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas, a quem chama ao palco, por favor. Neste primeiro painel vamos também contar com a participação de Paula Policarpo, a quem chama ao palco também, por favor. Presidente da Associação Dar e Acordar Zero Desperdício, é consultora e assessora jurídica e assumiu a presidência da Associação Dar e Acordar Zero Desperdício, um projeto que trata um tema de grande pertinência e muito caro à nova humanidade, o desperdício alimentar. Vamos receber também Samuel Gonçalves, a quem chama ao palco, por favor. Arquiteto e fundador da Summary, natural de Aroca, Samuel Gonçalves tem já aos 30 anos uma carreira de renome nacional e internacional na área da arquitetura. 3 anos após ter concluído o mestrado, Samuel abriu o Summary, um estúdio de arquitetura. Este projeto, criado de raiz pelo nosso orador, já lhe valeu reconhecimento internacional. Recentemente foi um dos vencedores do concurso internacional Europe 40 Under 40, ou seja, está entre os 40 arquitetos e designers emergentes mais promissores da Europa. Muito bem, recebemos também o chefe Vasco Santos, a quem chama ao palco, por favor. Inicialmente ligado aos números, Vasco percebeu que a sua verdadeira paixão era a cozinha. Foi nessa altura que deixou para trás o curso de gestão e se dedicou por inteiro ao seu sonho. Da Invicta para Lisboa, o chefe ingressou no ateliê de cozinha Michel e a partir daí foram várias oportunidades de trabalho com grandes nomes da cozinha portuguesa. Regressou ao Porto para iniciar o seu primeiro projeto pessoal e o Escaluna, que eu não conheço. Tenho que lá ir, não é? Muito bem, e recebemos também Pedro Gomes, via Zoom. Bom dia, Pedro. Economista e professor universitário, economista académico, é talvez a expressão que melhor define profissionalmente o nosso convidado. A economia e a ciência política andam de mãos dadas e ambas fazem parte da formação de Pedro Gomes. Recentemente publicou o seu primeiro livro, Friday is the New Saturday. Portanto, peço-vos que se sentem e o palco é todo vosso. Vamos iniciar então o primeiro painel do dia. Bom dia a todos. Começo por apresentar as saudações a todos os presentes, felicitar os organizadores desta conferência, o CIL Group e a Unidade de Saúde de Matosinhos. Enfim, já vai na 4ª edição, tanto quanto eu pude perceber. Acho que é um exemplo de coerência ao longo do tempo e também do papel e da importância que esta conferência já assume na vida social do nosso país. Queria agradecer também o convite particular que me foi dirigido para ter a responsabilidade de moderar este painel. Eu já vou falar um pouco do painel, mas que é um painel interessantíssimo. E também, naturalmente, saudar os membros do painel, aqueles que estão aqui presencialmente, mas também o painelista que está aqui conosco via digital, não é? Via digital, mas, enfim, de certa maneira antecipando já aquilo que o Michael Quinn acabou de falar, enfim, que nós não tivemos a oportunidade de ouvir e de ver integralmente, mas de certa maneira antecipou, não é? Ficou o apetite para continuar digamos, a ver o que é que vai acontecer no futuro. Aliás, o título da conferência é ótimo, Nova Humanidade, Diversidade e Cooperação, e de facto uma das coisas, enfim, não é para lançar já o repto aos membros do painel, mas o que é interessante é ver como é que isto tudo se casa, ou seja, como aquilo e a antecipação, que em muitos casos não é a antecipação, que é já a realidade tecnológica que nós estamos a viver, se vai casar precisamente com esta nova humanidade e também de que forma é que esta nova humanidade funciona e se relaciona com a diversidade e com a cooperação. Não é? Não é propriamente uma questão que à partida seja linear e fácil de resolver, e estas coisas todas também têm as suas contradições, que importa nós estarmos conscientes dela, até para ver como é que as podemos perfeitamente casar. Estava eu a dizer que este painel é um painel ótimo,
em termos da sua composição. Eu confesso que é a primeira vez que eu tenho a responsabilidade de moderar um painel com uma diversidade tão grande de participantes. Enfim, nós temos, já foram apresentadas, de qualquer forma temos uma representante, é presidente de uma empresa que trabalha... Uma associação. De uma associação. Mas, enfim, que no fundo trabalha com todas as questões que têm a ver com o desperdício, com a economia circular, enfim, no fundo o papel que tem na sustentabilidade geral. É jurista de formação, não é? É jurista de formação. Depois temos o Pedro Gomes, que é meu colega, economista, está em Londres e que, enfim, seguramente é um especialista, um estudioso, investigador nestas questões mais económicas da sustentabilidade, embora, enfim, já antecipando eventualmente aquilo que ele também vai falar, a própria economia pode ser considerada como a sustentabilidade, não é? Portanto, ela própria é inerente à sustentabilidade, quanto mais não seja para que para próprias pessoas, a própria sociedade humana possa de facto existir. Enfim, é difícil que possa existir sem economia ou sem algum tipo de economia. Depois temos o Samuel Gonçalves, que é arquiteto e fundador da Summary, e que é uma empresa de design de soluções modulares e pré-fabricadas. Enfim, também de facto é outra dimensão. E finalmente temos também, eu confesso que aqui então não tinha tido a oportunidade, pelo menos neste contexto, de estar a colaborar e estar a discutir, um chefe, Vasco Santos, que seguramente também terá muito a dizer relativamente às matérias que estão em discussão, designadamente o painel, a sustentabilidade, a saúde e a economia. E já agora, se me permitem, enfim, eu próprio também estou aqui, também alguma explicação porque é que eu aceitei fazer parte do painel. Enfim, a Ordem dos Economistas, temos outro economista no painel, já tive a oportunidade de referir, e Ordem dos Economistas, que agora, as ordens, como sabem, têm estado nos últimos tempos um pouco em foco, designadamente, enfim, com iniciativas legislativas para alterar, no fundo, enfim, os seus estatutos, a sua forma de relacionamento com a sociedade. E confesso que eu não resisti também, enfim, julgo que, não sei se a plateia é fundamentalmente pessoas ligadas à saúde, se vai para, enfim, também se vai para além disso, mas seguramente que há aqui muita gente que também tem relações com as ordens, e eu gostava aqui também ligado a esta questão da sustentabilidade, referir só apenas um aspecto, e eu não quero mobilizar a atenção, mas para a importância das instituições e do funcionamento das instituições. E as próprias instituições, quando funcionam com transparência, com responsabilidade social, com noção de serviço público, elas podem ser consideradas como um fator sistémico de sustentabilidade. E penso que é importante também pensar as coisas nesses termos. Nós hoje falamos de sustentabilidade, há várias dimensões da sustentabilidade, e acho que é importante ver o papel que as instituições podem ter enquanto formas de intervenção na sociedade e enquanto, precisamente, fatores sistémicos de sustentabilidade. E reparem, eu vou falar, permitam-me um minuto, da Ordem dos Economistas. Como sabem, a Ordem dos Economistas reúne economistas em sentido amplo. Economistas, gestores, financeiros, enfim. E hoje em dia, como sabem, as fronteiras entre as áreas científicas e profissionais são muito ténues e, enfim, interpenetram-se. E, portanto, também no caso daquilo que é hoje a função de economista, também é muito diferente daquela que era há 20 ou há 30 anos atrás. E felizmente que é diferente, E, portanto, queria dizer que, de facto, uma instituição, a inscrição na nossa ordem não é obrigatória, não temos características que outras ordens têm, que a inscrição é obrigatória, mas é muito importante a mobilização da responsabilidade, da competência, da ética, do sentido de serviço público. E é para isso que as instituições servem. E, portanto, digamos, e julgo que quem está aqui no painel também, de alguma forma, está ligado a instituições e podem ter a consciência de que nos seus diferentes campos de intervenção as instituições também funcionam com estas características. Não é apenas uma intervenção pessoal, mas elas próprias têm um papel muito importante em termos da sustentabilidade. Bom, como eu disse, não quero mobilizar a atenção, é óbvio que o interesse está virado para os painelistas,
E, portanto, neste sentido, eu começava precisamente por dar a palavra aqui à Paula Policarpo, como eu tive a oportunidade de dizer, é Presidente da Associação Dar e Acordar, Zero Desperdício, e, portanto, a palavra é sua para também trabalhar para a sustentabilidade, aqui na nossa conferência. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada aos promotores do evento pelo convite. E eu gostava, antes de fazer a apresentação, dizer que acho muito interessante o título desta conferência, Saúde, uma Nova Humanidade, Cooperação e Diversidade, porque, de facto, o planeta está em emergência sanitária, como nós sabemos. Está com febre. A temperatura está a aumentar, precisa de antipiréticos, anti-inflamatórios. E nós sabemos, pelo menos ainda damos tudo por adquirido hoje, e as coisas não são assim, nem nunca foram. Desde 1970, pelo menos, que o Clube de Roma tem uma publicação, que os economistas também conhecem, de 1971, 72, em que fala dos limites ao crescimento económico, na visão que ainda preponderantemente existe, que é o crescimento assente na desmesurado crescimento económico e numa economia linear, porque falamos muito de circularidade e já vamos falar, mas na verdade, de acordo com o Circularity Gap Report de 2021, que é uma publicação mundial onde tem todos os observatórios do mundo a carregar informação e faz um screening de toda a produção no mundo e em todos os setores, só 8% da indústria e da produção é que é circular, o que quer dizer que 92% do que produzimos vai para o lixo, ou por outra, ou tem que ser reciclada. Portanto, nós vivemos na economia da reciclagem e linear e muito longe da economia circular, que é aquela que pode ser a chave para a sustentabilidade, nos seus 3 pilares, económico, social e ambiental. Portanto, quando as coisas começam, quando percebemos que está mais perto de nós a evidência da tal emergência climática da febre do planeta, que tem que ser diminuída e controlada, aí começamos a perceber que é preciso fazer transições. A transição climática implica a transição energética, implica a transição económica para uma economia de partilha, de partilhar recursos, em vez de alocarmos novos recursos com soluções diferentes, mas sempre, ainda agora estava a falar precisamente com o moderador, inventamos carros novos de outra coisa qualquer, em vez de promovermos, por exemplo, o transporte público. Aí sim, aí estamos a promover verdadeiramente a sustentabilidade. E, portanto, nós precisamos de facto de um homem, não precisamos de homens novos, precisamos de encontrar aquela humanidade que nós temos em nós e que nos permite olhar o mundo com compaixão, porque nós somos planeta, o planeta e nós não somos coisas dissociadas, e o planeta não é um supermercado. O planeta tem limites, ainda gera alimentos para todos nós, acontece é que também por uma questão económica de má distribuição de recursos, 1/3 dos alimentos que vai para o lixo poderia ser emprego, podia ser, as pessoas podiam, a quem precisa e morre de fome, cerca de mais de 1 bilhão de pessoas, 1.800.000 pessoas morrem de fome, e portanto, mas o planeta tem recursos, o problema é que é uma questão de logística, não conseguimos, o que nós deitamos fora, os outros não conseguimos chegar lá, portanto é preciso gerir melhor os recursos, de uma forma mais eficaz, e olhar o outro como a nós próprios, a compaixão e o amor pelo próximo, não no pensamento judaico-cristão, mas na nossa humanidade. É muito importante, e eu acho que nós nos temos vindo a afastar muito, e essa é que é a nova humanidade. Dito isto, vou passar à apresentação da Zero Desperdício Dar e Acordar, da qual eu sou presidente. Portanto, a Zero Desperdício é a marca, a associação, a entidade formal é Dar e Acordar, que é uma associação sem fins lucrativos, que se constituiu em 2011,
por um conjunto de cidadãos que na altura estavam preocupados e que, lembram-se que em 2011 nós estávamos com a Troika intervencionados aqui em Portugal e estávamos no lixo em termos económicos, lá pelas agências todas de rating que nos vão definindo e têm os seus critérios. E, portanto, nós criámos esta associação no início, com o foco em percebemos que havia muita comida que era desperdiçada todos os dias na restauração coletiva, pública e privada, no retalho, no canal Oreca, hotel, restauração, cafeterias, etc., e que não era aproveitada. Havia o Banco Alimentar contra a Fome, mas que trabalhava não perecíveis, alimentos não perecíveis. E nós percebemos, aliás, o primeiro presidente da associação era o comandante António Costa Pereira, que era um comandante da TAP, provavelmente, na altura, vocês a viram na comunicação social, porque nós, na altura, fizemos muita comunicação à volta deste tema. E falávamos de recuperar comida perecível. Tivemos, obviamente, a ASAI e a DGA connosco, senão nunca teríamos sido possível. Criámos procedimentos de recolha, transporte e entrega às entidades e criámos um modelo de negócio operacional para podermos pôr isto no terreno. O que é que fizemos? Convocámos, depois de resolvido o problema de que era possível com estas organizações, com estas entidades de higiene e segurança alimentar, e criarmos o guia de procedimentos, os manuais todos, que até estão traduzidos na Comissão Europeia, para todos os Estados-membros utilizarem. Criámos a rede. Ora, nós todos trabalhávamos e trabalhamos, portanto tínhamos que ter um modelo, falámos com empresas de economia, lá está. Isto é um modelo puro e duro de economia colaborativa, inclusível e de parcerias. Só é possível de ser feito assim, com a Strategs, neste caso, que nos ajudou a criar um modelo operacional para pôr a nossa ideia no terreno. Porque nós precisávamos de entidades que fossem todos os dias buscar a comida às entidades que a produziam e que eram potenciais produtores de resíduo alimentar e que deixariam de o ser, criar condições de segurança e higiene no transporte para que depois chegasse às entidades e fosse entregue a quem dele precisava. 2011 foi um ano muito difícil, o 12 e o 13, e era essa a nossa ideia. E criámos um modelo, hoje é uma rede nacional de redistribuição e recanalização de sobras alimentares, no país todo. Temos cerca de 900 doadores na rede e temos receptores, que são as ONGs, as IPSS, as juntas de freguesia. Protocolamos com as câmaras municipais para nos ajudar a montar esta rede de doadores e receptores. Eu estou falando e vocês podem ir ouvindo e lendo, porque eu não vou ler PowerPoints, porque vão ficar disponíveis para vós, portanto, peço desculpa, mas não estou nada, eu não uso os PowerPoints, mas depois não olho para eles sequer. Pronto, agora perdi-me, onde é que eu ia, já não me lembro. E, portanto, nós criámos este modelo, hoje temos um modelo robusto, uma rede nacional, entretanto, com a tecnologia, o recurso à tecnologia, nós somos 3 pessoas e estamos no país todo. Porquê? Porque os nossos braços são as entidades locais, nomeadamente a Câmara Municipal de Matosinhos, que tem um protocolo com a zero desperdício. A LIPOR, a empresa que gera os resíduos, tem um protocolo com a zero desperdício. Nós carregamos diretamente no Observatório LIPOR os impactos, estes que estão aqui, de sustentabilidade, portanto, como veem, o económico, o ambiental e o social, estão aqui os dados, o CO2 evitado, o resíduo alimentar não tratado, o número de refeições. Atenção, isto era dado da semana passada, carregando ali, no nosso site tem sempre isto atual, porque vai carregando novos dados diariamente. Mas, só para vos dizer, íamos em 26 milhões de refeições, desde 2014, dados escolhidos, redistribuídas neste conjunto de doadores. Os nossos braços são o terreno, são as entidades. Nós somos uma espécie de como viram antes, mas nós capacitamos a rede, medimos e quantificamos dados e depois comunicamos os dados, porque comunicar estes dados é importante, é também consciencializar para as questões. Estão aqui os resultados, como veem, nestas 3 áreas. A tecnologia, portanto, ajudou-nos
a gerir mais eficaz. É uma alavanca e é uma ferramenta, não é um fim em si mesmo, porque a tecnologia nunca é um fim em si mesmo. E eu acho que às vezes isto não é bem percebido, porque nós somos um projeto de pessoas para pessoas, porque todos somos pessoas, a humanidade são pessoas, não são, e a tecnologia nunca substituirá as pessoas, e quando isso acontecer, já não somos humanidade, somos outra coisa qualquer. Mas nós usamos a ferramenta, porque sendo 3 pessoas, gerimos esta rede já muito grande. Entretanto, esta ferramenta tecnológica, que eu já vou passar um vídeo se tiver tempo, permitiu-nos alargar recentemente a outros fluxos, nomeadamente Paula, o têxtil. desculpe interrompê-la, tem 2 minutos. Tenho 2, então já não vou passar. Mas contribuir para a sustentabilidade do painel. Aqui, entretanto, esta ferramenta permitiu-nos alargar a nossa mesma rede e o nosso workflow a outros fluxos, nomeadamente ao têxtil, começámos o ano passado, ainda só com os doadores alimentares que estão nessa rede, nomeadamente hotéis, que querem encaminhar textilar e mais textilar, e nós usamos a rede para encaminhar. Então é aqui também os dados, mas a ideia é aumentar esta rede, é estender do princípio ao fim da cadeia. Nós estamos muito focados no consumo e no pós-consumo, e é estender da produção ao pós-consumo e à reciclagem até ao fim, evitando sempre, a ideia é sempre evitar o resíduo e ver o resíduo como um recurso, e isso faz também através da consciencialização, porque nós atuamos evitando a incineração e o aterro, por um lado, mas isso, escutando a pirâmide de resíduo, no início temos a prevenção. Ora, a prevenção se faz criando novas consciências e novas mentalidades. Por isso criámos livros para crianças com a Isabela Alçada e Ana Maria Magalhães, que estão no Plano Nacional de Leitura, que podem ser, eu tenho aqui o meu PowerPoint, onde se entra ali a educação, tem um vídeo de Isabela Alçada e da Ana Maria Magalhães a explicar, fui eu que as convidei para fazer estes livros, e elas a explicar porque é que o fizeram e porque é que é importante falar às crianças destas temáticas. Estas são muito focadas nos alimentos e na cadeia toda de valores e nos recursos naturais e do planeta investidos, transformados, que depois vão para o lixo, muitas vezes. E, portanto, queremos fazer agora um também com o têxtil, e quando agregarmos outros fluxos, como os aparelhos eletrónicos, elétricos, o plástico, assim faremos também. Temos Paula, projetos ongoing e pronto. É isso. Terá a oportunidade, seguramente, de voltar ao tema mais para a frente. Isto a função do moderador é ser um pouco antipático, não é? Acabei. Muito obrigado. Desculpem. Ora, o próximo orador não está na sala, está em Londres. É o Pedro Gomes, portanto, também economista, e eu pedi à organização para o pôr em contacto connosco. Olá, bom dia a todos. Estão-me a ouvir? Bom dia, sim. Conseguem me ouvir? Muito obrigado pelo convite. Eu não sou especialista em muita coisa, em quase nada, aliás, mas há 2 coisas que me sinto muito confortável a falar em público. Uma é sobre a semana de 4 dias. Eu escrevi um livro a explicar a minha visão da semana de 4 dias como uma melhor forma de organizar a economia no século XXI. E eu não vos vou amassar com todos os argumentos económicos, mas para percebermos apenas o porquê, basta pensarmos na evolução da sociedade nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos tudo mudou. Mudou a tecnologia que utilizamos, a velocidade a que comunicamos, as práticas de gestão, o tipo de trabalho que fazemos, a vida nos hospitais, o trabalho nos hospitais é muito diferente do que era há 50 anos, mas também a estrutura da família, nós vivemos 10 anos mais, e também o papel da mulher na sociedade. Quer dizer, mudou tudo, com exceção da semana de trabalho, que continua a ser 5 dias, como se estivesse escrita nos nossos genes, como se fosse algo imutável. A semana de trabalho não é nada
biológico, é uma construção social, económica e política que deve mudar e evoluir à medida que a sociedade muda e evolui. E, portanto, eu acho que devemos pensar na Semana de Trabalho de 4 dias, não é apenas porque vai aumentar a felicidade, mas porque vai melhorar a economia. O segundo tema em que eu sinto muito confortável em falar em público é sobre a obstetrícia. A minha mulher é ginecologista e obstetra aqui em Londres e por isso nos últimos 15 anos todas as conversas ao jantar são sobre a vida no hospital, os momentos de tensão quando há partos difíceis e atualmente é sobre os problemas no escalonamento com a falta de médicos e que também existe aqui em Inglaterra, embora aqui não tenha sido tão grave que tivessem de fechar urgências. E, portanto, na conjunção destes dois temas, o que eu queria falar hoje era apresentar-vos uma visão da Semana de Trabalho de 4 dias para o Serviço Nacional de Saúde. Vou começar com um exemplo, não de um hospital, mas de um lar de terceira idade em São Francisco, que implementou a Semana de Trabalho de 4 dias. E, para isso, teve de contratar mais cuidadores. Portanto, gastou mais, aumentou os custos na contratação de cuidadores para cobrir todos os turnos. Mas o que este lar verificou é que teve uma redução enorme nos custos com trabalhadores temporários, tarefeiros da agência, que tinham de ser contratados muitas vezes porque os trabalhadores faltavam. Havia elevadas taxas de absentismo e, portanto, era preciso contratar trabalhadores temporários para cobrir um turno que normalmente eram pagos a uma taxa horária 2, 3, 4 vezes superior. E o que eles pouparam na contratação destes tarefeiros compensou completamente o aumento de custos com mais cuidadores. Mas, para além disto, houve uma outra melhoria, uma redução significativa da medicação, dos custos com medicação, sobretudo medicação de Alzheimer. Porquê? Porque antes os idosos, como havia uma tal rotação de trabalhadores temporários que vinham só pelo dia, destabilizava muito os idosos, ficavam muito ansiosos, muito inquietos e, portanto, tinham de ter doses maiores ou aumentava a medicação. Isto é um exemplo que vale o que vale, mas que nos explica como é que devemos pensar sobre o tema. A pergunta que devemos fazer, no caso do Serviço Nacional de Saúde, não é: consegue um médico cuidar dos mesmos pacientes em 4 dias que em 5? Essa é a pergunta errada. A pergunta é: consegue o Serviço Nacional de Saúde funcionar melhor e com menos custos, organizado em torno de uma semana de 4 dias? E para isso é preciso ter uma visão global do sistema, de todas as sinergias que existem dentro das várias áreas. E eu queria, se estou a partilhar o ecrã, queria falar em 4 áreas que eu acho que iam beneficiar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, sim, era preciso contratar mais médicos, mais enfermeiros, mais profissionais de saúde se organizássemos o SNS em torno da semana de 4 dias e, portanto, ia-se gastar mais em recursos humanos, mas o que eu queria apontar é que vai haver melhorias que se vão traduzir em menores custos noutras áreas. E eu vou falar de 4: o absentismo, os erros médicos, o treino e a formação de médicos e o recrutamento. No caso do absentismo, o ano passado foi um recorde. O SNS teve 22 milhões de horas extraordinárias ou recurso a tarefeiros e pagou 530 milhões de euros. Isto equivale, se eu não fiz mal as contas, os dados não são tão fáceis de encontrar, mas a 4,4% do orçamento do SNS. E tal como... Porque é que há tantas horas extraordinárias? Porque os médicos ou os enfermeiros, quando estão doentes ou quando faltam a um turno, é preciso contratar outros para cobrir. E lá está, pagos a uma taxa horária muito superior. E a grande mudança foi, com a pandemia, muitos mais médicos doentes e, portanto, outros médicos que tinham de cobrir.
turnos, mas este problema já vem de antes, com um aumento da incidência do burnout entre os médicos. Os médicos trabalham muitas horas, um relatório da Ordem dos Psicólogos que saiu há umas semanas dizia que atualmente 48% dos médicos estão em risco elevado de burnout e 22% em burnout moderado. E isto é um problema quando os médicos trabalham muitas horas, depois é mais provável ficarem doentes e portanto, ter de se contratar ou ordens extraordinárias ou tarefeiros para cobrir. E tem custos enormes e, tal como aconteceu no lar em São Francisco, com menos horas de trabalho, com uma redução para 4 dias de trabalho, e a melhorar este aspecto, que tem custos grandes para o SNS. O segundo aspecto são os erros médicos. Está muito bem estabelecido na literatura científica a relação entre as horas de trabalho, a duração do turno e o número de erros e acidentes no trabalho. Isto acontece com médicos, mas com várias ocupações, e lá está, os erros médicos fazem parte da vida no hospital e os erros não acontecem, há uns porque há maus médicos, mas a maior parte é porque há bons médicos, mas simplesmente estão cansados. Quando uma obstetra tem de fazer 4 noites seguidas, 13 horas sem dormir, e a acuidade mental não pode ser a mesma. Portanto, quanto mais cansados estão os médicos, mais erros cometem. Não existe tanto o litígio em Portugal, aqui em Inglaterra existe muito litígio, e o Serviço Nacional de Saúde em Inglaterra gasta 6 mil milhões de euros com gastos legais, despesas legais e indenizações por negligência médica, que é mais ou menos o equivalente ao que gastam também em tarefeiros e horas extraordinárias. O terceiro aspecto é no treino e na formação dos trabalhadores, dos médicos. Vou-vos dar um exemplo aqui de Inglaterra, que tem muito dos mesmos problemas que existem em Portugal. Em Inglaterra, em 2007, 80% dos chamados junior doctors, portanto dos médicos júnior, entravam na especialidade. A entrada na especialidade é feita de forma diferente em Portugal, mas 80% passava e seguia para a especialidade. Passado 10 anos, eram apenas 40%. Eles simplesmente estão a abandonar a profissão por muitas razões, incluindo a intensidade do trabalho, o número de horas que têm de fazer no hospital, os problemas na causa na vida privada, mas vamos pensar o que é que isto significa. Em vez de 80% dos médicos seguirem para 40%, significa que cada médico que entra na especialidade, em 10 anos, passou a custar o dobro a formar, porque metade deles desistiram. Portanto, por cada novo médico especialista que entra na especialidade, custa o dobro a formar. Quanto é que custa formar um médico? E isto acontece em todas as fases. Se um médico desiste, se um médico deixa o Serviço Nacional de Saúde para ir para o setor privado, ou se decide emigrar, isto significa que treinar cada médico está a ficar cada vez mais caro. E isto é preciso incorporar nos nossos cálculos de custo-benefício. Isto é um exemplo que eu tirei do Observador, de uma médica que tinha entrado na especialidade, mas decidiu não entrar e ir para a Alemanha, porque via e falava, são 40 horas no hospital, mas depois tudo o resto que é preciso fazer, escrever artigos, fazer coisas que não fazem parte que é a formação que querem ter, mas que não faz parte daquelas 40 horas, somava a 80 horas semanais e ela não queria isto. E, portanto, isto é um outro aspecto que é muito importante. E, finalmente, a questão do recrutamento. Alguns que dizem que não faltam médicos em Portugal, mas faltam médicos ao SNS. É o comentário que eu tenho muitas vezes, com uma semana, 4 dias, ainda ia ficar pior, porque os médicos não tratam os mesmos doentes em 4 dias, portanto era preciso mais médicos e agora não existem médicos. Os médicos existem, só que não querem ir trabalhar para o SNS. E, portanto, aqui há duas opções. A opção é melhorar as condições de trabalho
dos profissionais de saúde no SNS. Como é que isto se faz? As condições de trabalho não são apenas o salário, envolvem muitas coisas, incluindo o salário, mas também o número de horas de trabalho. E então agora aqui há duas opções. Uma, que é que está em cima da mesa, é aumentar o salário. É a solução para tudo, pôr dinheiro, aumentar o salário em 20%, por exemplo. Esse foi o número que o António Costa falou. Uma alternativa é reduzir o tempo de trabalho, passar de 5 para 4 dias. É uma redução e, portanto, implica contratar mais médicos. Portanto, em termos de custos, poderia ser o mesmo. Mas o que eu argumento, os médicos podem ter opções diferentes individualmente. Alguns podem preferir ter um aumento de salário, outros podem preferir uma redução do tempo de trabalho. Mas o que eu digo como solução para o sistema, a redução do tempo de trabalho é sempre preferível. Porquê? Porque os médicos podem sempre, a trabalhar 4 dias, podem sempre utilizar o 5º dia para trabalhar mais, para ir para uma agência trabalhar como tarefeiros, para fazer horas extraordinárias, para fazer no privado. Portanto, dando mais tempo, quem quiser trabalhar mais e receber mais salário pode conseguir. Agora, o contrário não é possível. Porque qual é a opção do médico que acha o trabalho muito intensivo, quer trabalhar menos horas? Muitas vezes não é possível, então optam pela tal solução de serem tarefeiros, de irem para uma agência onde têm muito mais controle sobre o horário de trabalho e são pagos a uma taxa horária muito superior. Portanto, eu acho que é inequívoco que, como opção, a redução do tempo de trabalho ia ser mais valorizada, ia valer mais para os trabalhadores e para os médicos, profissionais de saúde, e como tal era uma melhor forma de atrair profissionais de saúde para o SNS, que é a redução do tempo. E não sei quanto tempo mais tem. Já, Pedro, o facto de estar fora deu-lhe privilégio e, portanto, já ultrapassou o tempo. Eu pedia-lhe que concluísse desta primeira intervenção. Posso parar aqui para manter o bom tempo e depois temos mais perguntas mais à frente. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Então... Obrigado. Então eu agora passava ao nosso arquiteto, ao Samuel Gonçalves, para fazer a sua apresentação. Também agora pedia-lhe para, enfim, procurar enquadrá-la dentro dos 10 minutos. Eu aviso, vou ser antipático, faltando 2 minutos eu aviso. Bem, bom dia a todos. Começo naturalmente por cumprimentar os meus colegas de painel, por agradecer à organização o convite, queria também felicitá-los, obviamente, e agradecer a todos vocês a presença. Eu pedia-vos 10 minutos do vosso tempo para falarmos sobre edifícios e sobre a relação de edifícios com os temas da economia, da saúde e, sobretudo, da sustentabilidade. Os edifícios são responsáveis por cerca de 40% das emissões de gases de efeito estufa. Portanto, podemos assumir que a construção acaba por ser a indústria mais poluente do mundo. E eu, enquanto arquiteto, faço parte dessa indústria e, portanto, naturalmente serei um dos maiores poluidores desta sala. Ainda assim, fui convocado para falar sobre sustentabilidade e sobre saúde, e isto pode parecer um contrassenso, mas julgo que não é. Este gráfico mostra a evolução do crescimento populacional nos últimos 2000 anos, e se repararem na última fatia, nos últimos 200 anos, a população mundial cresceu 8 vezes mais do que em toda a história da humanidade. E há vários fatores que concorrem para a justificação deste facto. Podemos falar da Revolução Industrial, podemos falar da evolução da indústria agroalimentar, podemos falar da evolução da saúde e dos cuidados médicos, mas temos também de falar do habitat, da evolução da arquitetura, da construção, das nossas casas, que são cada vez mais confortáveis, cada vez com melhor isolamento térmico e acústico, cada vez com melhores sistemas de ventilação. Portanto, em poucas palavras, a construção, a arquitetura, os edifícios são também elementos essenciais
para o desenvolvimento da nossa espécie. Portanto, temos este desafio. Por um lado, como eu disse antes, os edifícios são fontes de poluição, embora sejam essenciais. E, por outro lado, vamos ter de construir cada vez mais e mais edifícios. Isto não é uma possibilidade, isto é um facto consumado. Vamos ter de construir mais e mais edifícios para albergar este crescimento populacional exponencial, uma população que naturalmente precisará de casas para viver, de escritórios para trabalhar, de restaurantes para almoçar. Portanto, estamos perante este desafio. Como é que podemos responder a este desafio? Obviamente não há uma resposta isolada, a resposta será multidimensional, será difícil, mas nós também não podemos esconder-nos atrás desta complexidade para simplesmente não dar resposta nenhuma. Então, compilei um conjunto de 6 princípios, 6 estratégias que me parecem ser essenciais para responder a este desafio. Primeiro princípio, a promoção da eficiência e da suficiência energética. 80% da energia consumida na União Europeia é proveniente de fontes não limpas. Portanto, é importante que os edifícios produzam energia limpa que seja capaz de compensar os seus consumos. Mas, para além da eficiência energética, importa também apostar na suficiência energética. E a suficiência energética não tem a ver com a produção de energia, mas sim com a energia que os edifícios não consomem. E aqui a arquitetura assume um papel central. A segunda imagem representa a ventilação natural cruzada que nós conseguimos ter em alguns edifícios. Isto, no fundo, não tem nada a ver com tecnologia, não é nada de transcendente. É simplesmente bom senso e bom design. Segundo princípio, a escolha criteriosa dos materiais. É importante que percebamos que o impacto de um edifício existe muito antes da sua construção. Qual é a proveniência dos materiais que nós utilizamos para construir esse edifício? De onde é que ele foi transportado? Portanto, qualquer operação de construção implica exploração de recursos, implica trabalho humano, implica transporte de materiais. É importante que todos estes impactos sejam, tanto quanto possível, monitorizados e controlados e sejam reduzidos ao mínimo. Terceiro aspecto, Firmitas. Vitrúvio, um arquiteto, um engenheiro romano, ensinou-nos que todas as construções devem seguir estes 3 princípios: Firmitas, Utilitas e Venustas. Firmitas, a durabilidade, a resistência dos edifícios; Utilitas, a sua funcionalidade; Venustas, a sua beleza. E eu diria que Firmitas é o pilar central da sustentabilidade. Um edifício que não seja duradouro não é sustentável. Um edifício que careça constantemente de novas operações de manutenção e de reconstrução não é sustentável, porque está constantemente a repetir o consumo de energia, a exploração de recursos e o trabalho humano subjacente a essas mesmas operações de reconstrução e de manutenção. Aqui nesta primeira imagem temos Santa Maria do Douro, um convento construído há 900 anos. Portanto, há 900 anos funcionava como um convento. Hoje funciona como um hotel, depois de uma belíssima intervenção do arquiteto Eduardo Souto Moura. E isto quer dizer que há 900 anos alguém aqui construiu um edifício verdadeiramente sustentável, antes sequer desta palavra existir. Quarto princípio, replicabilidade. E é aqui que os princípios da ecologia encontram o seu ponto de equilíbrio com os princípios da economia na construção. Em construção e em arquitetura, uma solução sustentável tem de ser barata. Se não for barata, não será replicada em grande escala, e se não for replicada em grande escala, o seu impacto global é praticamente nulo. E isto é especialmente relevante nos países emergentes, onde há menos recursos, por um lado, e, por outro lado, onde este crescimento exponencial da população será mais acentuado.
Quinto princípio, a otimização dos processos de construção. Quando falamos de construção, a eficiência é um fator absolutamente central. Quanto mais tempo demoramos a construir, mais energia, mais água consumimos. Neste GIF temos um projeto desenvolvido pelo meu estúdio, uma casa que foi montada em 3 dias, e é disto que falamos quando apostamos aqui na otimização e na eficiência dos processos construtivos. Estou já a concluir. Este é o último princípio: promover um estilo de vida saudável. Este princípio não tem a ver propriamente com as características físicas dos nossos edifícios, não tem a ver com os nossos projetos, mas sim com os comportamentos que eles vão promover. E isto não é rocket science. Vou dar 2 exemplos muito simples. Se nós tínhamos um pedaço de cidade e temos a oportunidade de incluir um conjunto de ciclovias, com o tempo nós vamos influenciar as pessoas a utilizarem mais a bicicleta e menos o carro. Portanto, vamos promover indiretamente um estilo de vida mais saudável, mais sustentável. Ou se desenhamos espaços exteriores agradáveis, com árvores, com boas copas que criam áreas de sombra, vamos ajudar as pessoas a saírem de casa e utilizarem menos os ares condicionados e a virem desfrutar da sombra no espaço exterior. É este conjunto de ideias que estamos a explorar no nosso projeto do loteamento de habitação a custos controlados para o município de Arouca. Enfim, como eu disse no início, não há uma bala de prata para responder a este desafio da habitação e da construção sustentável, mas há certamente um conjunto de estratégias que nós podemos aplicar e que nós podemos replicar para promover a ecologia das nossas construções. E aqui nós temos 2 missões. A primeira missão é aplicar de forma muito clara estes 6 princípios nos nossos projetos, e a segunda missão é explicá-los, discuti-los, torná-los compreensíveis e acessíveis a toda a gente, sem falsas demagogias, mas também sem mistérios e, diria, sem falsas complexidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Samuel. Ainda sobra tempo. Digamos, eu descontarei depois da discussão. Muito obrigado por ter cumprido o prazo. E, enfim, eu passava a palavra imediatamente ao último participante neste painel, o nosso chefe Vasco Santos, por favor. Bom dia. Eu prometo ser breve. Falar de comida antes do almoço acho que nunca é bom sinal. Pronto. O meu projeto é o Euskalduna. Eu tenho uma série de projetos ligados à restauração. Como o nome indica, não é muito fácil de se letrar, é Vasco em língua basca. Eu vivi lá durante um período e para eles era muito interessante haver pessoas chamadas Vasco, não percebiam nada de história, então eu decidi em 2010 criar esta marca, sem saber muito bem o que é que ia fazer com ela, mas pronto. Eu fui convidado aqui para falar um bocadinho também de sustentabilidade e de saúde, mas queria-vos apresentar então um bocado do meu percurso para também ligar a esse sistema que estamos a debater hoje. Eu comecei todo o meu percurso de cozinha, trabalhei em muitos sítios à volta do mundo, até que voltei para Portugal e decidi fazer jantares privados para conseguir parar um tempo e desenhar o que ia ser o Euskalduna, o meu bebê, que abri em 2016, um projeto muito pequenino, 16 lugares, em que toda a gente me dizia que eu nunca ia ser rentável e que era um negócio que ia ser insustentável, e eu, hoje em dia, acho que está bastante saudável. Por isso, o Euskalduna é um projeto japonês, um omakase, em que as pessoas comem ao balcão, mas não tem nada de cozinha japonesa, é cozinha local, com produtos locais e com o tempo fomos conseguindo trabalhar até muito a parte do desperdício alimentar e conseguimos trabalhar produtos até de segunda e fazermos coisas belíssimas com elas. O CME veio 2 anos mais tarde, na Rua das Flores, um projeto que foi-me parar às mãos sem muito investimento e consegui
criar um segundo restaurante, um filho do Escalduna, em que nós conseguíamos, com os mesmos ingredientes do Escalduna, trabalhá-los de forma mais informal, mais de partilha, e conseguíamos otimizar as compras para os 2 restaurantes, o que tornava as coisas bastante mais, do ponto de vista de negócio, muito mais atrativas. Na pandemia, pronto, sofremos todos, foi um choque durante 2 anos, mas durante algum tempo tive tempo para pensar e de criar 2 novos projetos. Eu consegui, felizmente, colocar investidores no meu projeto e de lhes explicar que ia ser muito interessante criarmos uma padaria, uma peixaria para o grupo. Não só para também alimentar a população local, mas também porque íamos crescer muito internamente com os restaurantes e íamos fazer com que isso também crescesse também o canal Eureka, portanto, estamos a servir restaurantes e hotéis. Pronto, o ciclo de trabalho então foi muito mais interessante. Nós criamos estas sinergias porque eu com a peixaria, como o nome indica, não é mesmo um restaurante, é mesmo uma peixaria. Conseguimos com um cais de peixaria irmos começar às lotas e lidar diretamente com os barcos, o que criou imensa atração. Foi muito interessante agora lidar com peixeiros e pescadores e conseguimos ter uma compra muito mais interessante para o restaurante e ter outros preços e outras, antes de chegar sequer aos mercados, termos acesso aos peixes de uma forma muito melhor. Há uma ligação e coesão entre todo o grupo também, através do pão. Nós fazemos o pão desde o início, isto é um pão de massa-mãe, era como se fazia antigamente, por isso sem qualquer tipo de fermentos químicos, é feito de processo antigo, com tempo e paixão. Então a ideia era demonstrar que pode-se comer um pão saudável e não ter... e conseguir também ter um fabrico bastante maior e mais complexo e conseguir servir a mais pessoas. Fica mesmo junto a um dos meus restaurantes. Aqui basicamente então era o que eu vos explicava, era otimizar um bocadinho as compras, tornar-nos mais rentáveis nesse aspecto, conseguirmos ter menos desperdício, que era algo que eu foco muito, mesmo na peixaria é algo que eu não consigo lidar bem com tanto desperdício alimentar, que já se foi falado aqui, e eu acho que é super interessante às vezes pegar num produto em que não temos tanto conotação a um restaurante como ao Escalduna, que se calhar as pessoas gastam 200 € para comer, mas servimos sardinha, carapau, produtos não tão nobres, mas que se consegue fazer coisas espetaculares. Por isso, esse foi o nosso foco e tem sido o nosso foco nos últimos tempos. Por exemplo, comprarmos uma corvina de 20 kg e conseguirmos dividir pelos vários restaurantes, dar vários passos com elas e fazer coisas mais interessantes. Pronto, em relação ao menu e aos produtos, conseguimos... Uma das coisas que eu me foco muito é na sazonalidade, a sustentabilidade também ligada à sazonalidade aos produtos, mas também a esse tal desperdício, conseguir... ter o local onde nós os consumimos, de onde é que provém, e conseguimos ter uma conotação com os nossos produtores muito mais eficaz. Essa era uma dos nossos focos. As escolhas dos produtos, os food costs também, eu venho da parte de gestão, por isso consegui sempre fazer ser um chefe de 2 restaurantes, mas consegui ter a parte de gestão por trás, foi também muito importante para o crescimento deles. O que ao início num restaurante de 16 lugares conseguíamos faturar 20 a 25 mil euros, hoje em dia conseguimos ter 3 vezes mais, porque fomos crescendo e fomos conseguindo perceber o mercado e conseguimos crescer, o que foi ótimo. E também sempre procurarmos zonas e espaços interessantes, tanto para as rendas como tornar o negócio bastante sustentável. Para nós... Isso mesmo, as localizações, as rendas, os acessos a cada espaço é super importante, mas também a estrutura que eles têm, as proximidades, a decoração, tudo isso está muito ligado à nossa escolha para cada um dos negócios e acho que é muito importante. No fim, as equipas, há bocado o Pedro Gomes estava a falar sobre equipas e de fazer semanas de 4 dias, eu nos restaurantes já estou a trabalhar 4 dias no Escalduna. Não é fácil porque estamos a sofrer muito com a aquisição e com a contratação, neste caso. Está a ser muito difícil, sei que em várias áreas, mas na restauração está o fim do mundo.
Então, mas tem sido bastante interessante a capacidade e a felicidade com que eu trouxe à minha equipa, acho que foi muito importante. Há bocado falava-se que às vezes não é só o dinheiro que se traz para cima da mesa para os meus funcionários, eles são todos muito novos e felizmente muitos deles estão comigo desde o início, que não é muito usual na área da restauração. E é mesmo isso, é porque eu tento criar condições diferentes. Nós, em 2020, fomos o primeiro restaurante em Portugal que fechava aos sábados e aos domingos, dávamos esse luxo. Pronto, porque nós tínhamos 4 meses de antecedência de reservas e tanto faz abrir uma segunda ou um sábado, por isso preferimos abrir segundas e poder ter uma vida normal de sábado em casa. Por isso a ideia era mesmo essa, não só o dinheiro à frente, mas também criar essas alternativas para eles também estarem felizes e poderem estar bem, e fazermos uma progressão dentro do restaurante, dentro do grupo, neste caso, de progressão nas carreiras deles. Outra das coisas que introduzi nos últimos tempos também que foi bastante interessante, faz muito lá fora, que é o Service Charge, por isso aplicamos agora a parte das tips, né, das gorjetas, diretamente na conta, e pronto, isto é totalmente otimizado para eles e fez com que os salários deles também se crescessem e que façam que também, acho que criam muito mais empatia com os clientes, que ganham muito mais uma otimização, e acho que tem sido, nos últimos 3 meses, tem sido muito bom a nível de tudo. Por isso era um bocadinho isto, acho que vamos falar agora um bocadinho ali também entre os 4, mas era isto que eu queria apresentar-vos. Muito obrigado. Muito obrigado, Vasco, também por ter cumprido rigorosamente o tempo que lhe estava destinado. Enfim, nós temos cerca de 35 minutos, creio que é o que aponta ali o relógio, é isso, não é? Podemos... E vamos dar início, enfim, acho que as intervenções corresponderam à expectativa, painel diversificado, várias dimensões do problema que é apresentado no título do painel, que é sustentabilidade, saúde e economia. De facto, foi interessante ver aqui uma convergência, enfim, cada um com a sua própria visão e experiência que, enfim, que contribuíram para este painel. Julgo que nós temos aqui vários pontos para discutir, para nos interrogarmos. Eu julgo que talvez o melhor seja começar por pôr o desafio à assistência. E, portanto, que queiram, enfim, colocar em termos coletivos ou dirigido a algum dos painelistas em particular, uma ou outra questão. Não? Eu julgo que há alguém na sala com o microfone, não há? Eu tenho que vir aqui, como é que fala da... Há uma pergunta, é? Está aqui já, mas sim, está aí. Não sei se queria... Não é propriamente... É alguém que queira fazer alguma questão? Faz favor. Viva, eu quero cumprimentar. Gostei muito das apresentações. Estar aqui no meio de economistas, músicos, escritores, chefes de cozinha, arquitetos, pessoas nas associações que trabalham como o projeto que apresentou, e tantos mais. Aí o Pedro Gomes, eu ando com uma vontade enorme de ter o seu livro, hoje vou à livraria comprá-lo. Queria felicitar, mas há aqui, vou-me dirigir especialmente ao arquiteto e ao chefe. O arquiteto, porque aquilo que apresentou é muito importante e de facto há um desperdício muito grande também na construção. E eu há tempos estive num pavilhão grande, numa grande exposição no Dubai, onde, o pavilhão da mobilidade, onde os dados que lá apresentavam eram tremendos. Eu nem tinha a noção tão clara do desperdício que há em espaço de construção. Por exemplo, eu espero que no futuro façam prédios sem estacionamento. Está provado que o tempo de vida dos carros estacionados é muito maior do que em movimento. Quer quando os levamos para o trabalho e as horas que lá ficam, quer quando vamos para casa
e as horas que lá dormem. Portanto, essa ideia de uma mobilidade inteligente e das cidades inteligentes hoje está muito em voga e é bom que se comece a praticar. O chefe, quer dizer, é uma maravilha. Devia estar naquela série do Netflix, do Chef's Table, não é? E eu ando a ver e ando deliciada. Eu acho que já há muito tempo que essa série existe, mas só agora que eu a descobri. E, de facto, o trabalho que fazem, eu espero que esteja e que entre numa série dessas muito em breve. É um trabalho magnífico. O salto que se deu em Portugal a nível da cozinha, não é? E pronto, sobre a sua intervenção com a associação e o trabalho que faz também, muitos parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu dava a oportunidade a mais uma questão que queiram colocar. Bom, para dinamizar, enfim, isto temos que aquecer nestas coisas todas, é preciso também fazer um pouco de aquecimento para haver uma maior participação, mas eu dava a volta, acho que as perguntas foram dirigidas ao chefe e ao arquiteto, ou as questões, os comentários, não tanto perguntas, mas também observações e comentários. De qualquer forma, eu dava a oportunidade a todos os membros do painel de se pronunciarem. Ora bem, que é que eu vou novamente começar pelo início. Eu perguntava aqui à Paula se quer dizer alguma coisa, fazer algum comentário em relação à questão que foi colocada. A Rosalia não colocou propriamente questões, fez comentários, mas eu diria que tudo é sustentabilidade, ou seja, sustentabilidade é durabilidade, em francês développement durable, desenvolvimento sustentável. Eu acho que a palavra durabilidade, que aliás falamos, é a durabilidade de tudo, de nós, na nossa vida na Terra, dos nossos recursos, da nossa capacidade de viver. E a sustentabilidade tem que ser vista como um todo, e em comunhão com a natureza e com o planeta. Isso só se faz, é o que eu já disse aquilo que tinha a dizer, é assim, acho que é muito importante porque está tudo ligado, ou seja, por exemplo, nós temos uma aplicação que podia medir e quantificar os impactos da vossa operação, de diminuir na construção civil, nesse setor, o desperdício, reintroduzindo na cadeia de valor, através de modelos de economia circular, de redesenho, porque a questão aqui é, o mundo preparou-se para um tipo de resposta e de economia que hoje já não é viável ou a curto prazo não vai ser, com a população a aumentar exponencialmente. E, portanto, tem que perceber, mas ainda não percebemos, ainda não falamos todos, mas não apreendemos, ainda não queremos mudar. Mudar implica de crescer, implica consumir menos, ter menos, porque nós temos muitíssimo mais do que precisamos e a felicidade está nas pequenas coisas, nós não levamos nada quando morremos, fica cá tudo. E, portanto, mas nós não temos culpa de ser assim, porque fomos educados assim, enquanto há cerca de 3 bilhões de pessoas que nem acesso à eletricidade têm, não é? Pronto, o mundo é uma coisa, estamos aqui a falar todos na nossa área de conforto. E, portanto, sustentabilidade é pensar de outra forma, é tal nova humanidade. Isto não se faz nem numa geração, nem em duas, vai-se fazendo, o caminho faz caminhando. Acho que acordámos bastante tarde para as questões e hoje, devagarinho com estes exemplos, nós fazemos o que podemos todos os dias, somos uma associação sem fins lucrativos, como viram, 26 milhões de refeições recuperadas que vão para famílias que precisam delas. E que aqui no Porto, em Paranhos, eu fiquei muito impressionada porque em 2014 fizemos um videozinho sobre o movimento, sobre o zero desperdício em Paranhos, que tem um protocolo connosco, e eu vi uma senhora que dizia a comida do Hospital São João do Porto, que é um doador zero desperdício, e quem vai buscar é a Junta de Freguesia de Paranhos, assim como o Hospital de Matosinhos também é um doador zero desperdício, e dizia, as únicas vezes que eu como comida cozinhada é quando a Junta de Freguesia me dá da comida que vem do Hospital de São João e depois como a Junta reorganiza, não dá todos os dias àquela senhora que tinha filhos. Nos outros dias ela não comia salsichas e portanto, a saúde, nós somos o que comemos, estamos numa conferência também de saúde, nós somos o que comemos e nem todos comemos bem, nem todos comemos
equilibradamente, sustentavelmente. Sustentabilidade é saúde no sentido lato. Como eu disse, o planeta está com febre, precisamos de descer. E é isto, acho que não... E estes são 2 exemplos, como é aquilo que eu vim aqui trazer e também a intervenção aqui do orador que está lá longe, também é sobre isso mesmo, é melhorar as condições, e a saúde é isso, é cuidar de nós e de toda a nossa envolvente, ecossistemas, criar simbioses e não só industriais. Agora, muito obrigado, isto para dividir o tempo que resta por todos. Eu passava a palavra ao nosso economista que está lá longe, que já teve uma boa notícia, que vai comprar um livro. Eu também sou daqueles que estou extremamente curioso para comprar um livro do Pedro, mas já agora também lhe fazia uma pergunta, enfim, se quiser fazer um comentário ao comentário que foi feito, que é, no seu entender, qual é o principal obstáculo a que a semana digamos, de 4 dias se imponha rapidamente, enfim, na generalidade das sociedades, pelo menos nas sociedades desenvolvidas. Pedro, a palavra é sua. Obrigado. Primeiro, deixa-me só fazer um comentário. Eu gostei muito da apresentação do Vasco. Existem, diz, é impossível, temos uma semana de 5 dias, é impossível uma semana de 4 dias em vários setores. O setor da saúde diz que não pode ser. Também nos restaurantes diz que... Mas há muitos exemplos, para além do Vasco, existem exemplos nos restaurantes do mesmo género, de muito alto nível. Aqui na Inglaterra, o Paul Kitchen ou o Seth Baines, eu sei que tem uma estrela Michelin e outros têm 2 estrelas Michelin, e também são restaurantes de alto nível que também funcionam com uma semana de 4 dias, exatamente porque existe muito stress também nas cozinhas dos grandes restaurantes. É um ambiente com muito stress, e portanto funcionam a 4 dias, mas também em restaurantes mais populares. Existe um exemplo em Espanha, uma cadeia de restaurantes chamada La Francachela, que implementaram a semana de trabalho de 4 dias, mas utilizaram para fazer mudanças, e por exemplo uma das que implementaram foi as pessoas passaram a pedir por uma aplicação ou por WhatsApp. E isto reduziu o número de vezes que os empregados de mesa tinham de ir se deslocar às mesas, e, portanto, aumentou a eficiência dentro da empresa, e com isso não tiveram de cortar salários, não tiveram de aumentar as horas nos outros dias. Portanto, existem muitos bons exemplos. Agora, qual é a principal barreira? A principal barreira à semana de trabalho de 4 dias, eu acho, é o facto da semana de 5 dias estar cristalizada. Nós temos há 50 anos e basicamente tomamos como a verdade, como a forma de trabalhar, e não nos apercebemos destas mudanças que ocorreram estruturais, que o Michael também falou agora das que vêm para a frente, mas continuamos sempre a trabalhar da mesma forma. E quebrar essa ideia, pensarmos que afinal podemos trabalhar de outra forma, eu acho que é a maior dificuldade. Porque se fala tanto na semana de trabalho de 4 dias atualmente, foi uma consequência da pandemia que forçou-nos todos a trabalhar de outra forma, quase todos, ou muita gente a trabalhar de outra forma, e com o teletrabalho, e percebemos, afinal, podemos trabalhar de uma forma radicalmente diferente e trabalhar tão bem ou melhor. Não é ideal, não é uma panaceia para todas as ocupações, mas quebrou essa ideia de que temos sempre de trabalhar da mesma forma. E eu acho que um ponto que é muito importante é pensarmos como estas mudanças todas da sociedade da tecnologia tornaram os trabalhos, na generalidade, muito mais intensos. O trabalho agora, para qualquer trabalho, é muito mais intenso do que há 50 anos. Porque antes enviava-se uma carta ao cliente, agora envia-se um e-mail, recebe-se imediatamente. A tecnologia, o digital, é preciso ter muito mais cuidado e, portanto, precisamos de mais descanso. E, ao mesmo tempo, temos menos descanso. Porquê? Porque se há 50 anos as mulheres trabalhavam muito, mas era em casa, e quando o homem trabalhava, tinha muitas horas, mas voltava à casa, estava tudo feito, era tempo de descanso, tempo para a família. E agora as mulheres e os homens trabalham. Em Portugal, as mulheres com um trabalho de 40 horas semanais, com a mesma intensidade, com as mesmas ambições, voltam a casa ao fim do dia
e depois, ou ao fim de semana, não é tempo de descanso, é tempo para fazer tudo aquilo que ficou por fazer. E, portanto, nós precisamos de mais descanso, porque os trabalhos e a tecnologia e a intensidade aumentaram, mas temos menos descanso, porque lá está, dentro da família, e isto acontece sobretudo com médicos. Eu li um relatório em 2009 do burnout dos médicos e dizia que os suicídios em médicas é superior a qualquer outro grupo profissional. A probabilidade de divórcio é 20 vezes superior entre os médicos que a população em geral, o consumo de drogas e álcool e apoio psicoterapêutico, porque, de facto, entre todas as profissões, a profissão dos médicos e de outros profissionais de saúde é muito intensa. E nós simplesmente continuamos a trabalhar as mesmas horas sem nos aperceber disto, e o aumento do burnout. Portugal é o país na Europa, de acordo com alguns relatórios, que tem maior incidência de burnout, e trabalhamos da mesma forma, e essas consequências físicas, em doenças, revelam-se sobretudo na questão do aumento do burnout. Muito obrigado. Enfim, passava também que agora as questões foram até mais dirigidas para o arquiteto. Já lá vou, está certo? Eu pedia, enfim, agora, quer ao Samuel, quer ao Vasco, procurassem ser um pouco também concisos, aliás, têm sido os cumpridores, também para fazer um comentário, para ver se ainda há mais uma questão que pode ser colocada. Samuel, então, por favor. Não, eu acho interessante é que, de facto, os vários comentários, a forma como os vários comentários e as várias apresentações acabam automaticamente por se ligar, não é? Há pouco aqui na audiência falavam do problema do carro, do espaço que o carro ocupa, e efetivamente começamos agora a ter a percepção que quando falamos de recursos escassos, não falamos só da água potável, não falamos só da energia, falamos também do espaço. O espaço em si mesmo é um recurso escasso. Eu há pouco estava a dizer que a população estava a crescer brutalmente nos últimos anos e ia continuar a crescer da mesma forma nas próximas décadas. Há previsões para que no espaço de uma década nós tenhamos de construir cerca de 18 bilhões de novos metros quadrados de edifício, e, portanto, isto vai ocupar muito espaço. E, obviamente, há muito consumo subjacente a este crescimento do ambiente construído. Portanto, eu não acredito propriamente em reduções de consumo por apelos de consciência. Eu acredito, acima de tudo, num consumo que não vai decrescer, vai crescer, mas que pode ser um consumo diferente, mais consciente. E acredito também não num novo modelo de sociedade por completo, mas em iniciativas isoladas, como a que a Paula leva a cabo, que nos permitam, de facto, reduzir o desperdício e, por inerência, assim também controlar o consumo. Aliás, o que o Pedro aqui apresenta, com a proposta de redução para os 4 dias de trabalho, presumo que não seja uma proposta de redução da produtividade. Por outro lado, é a eliminação do working waste, não é? Portanto, aqui também falamos de redução de desperdício. Portanto, este seria o meu comentário. Portanto, acho interessante como as várias intervenções acabam por ter pontos bastante claros em comum. Muito obrigado. Vasco, é a sua vez. Eu ia só dar um comentário falamos do aumento de população, mas será que há alimento para toda a gente? É importante percebermos eu falei disso no TEDx em março, era sobre o desperdício alimentar e sobre como é que nós, nas próprias casas, temos um desperdício gigante, como é que nós podíamos reorganizarmos e haver um consumo com mais noção dos alimentos, não alimentarmos sempre das mesmas coisas, de sermos variáveis, procurarmos ser sazonais e de onde é que vêm os produtos. Acho que também é muito importante. Sim, a segurança alimentar é o maior desafio da humanidade daqui a uns anos. A segurança no sentido de todos termos o que comer. Mas neste momento o planeta gera recursos, como eu já disse, para todos. Sim. Não conseguimos, mas já gera. Se continuarmos assim a aumentar vai ser difícil. Não, e a resposta sobre a alimentação está no passado. A alimentação local, sazonal, como faz no seu restaurante. Sim. Cadeias curtas. Há ali
alguém que ali no meio pediu a palavra. Ainda temos uns 2 minutos para... Faz favor. Antes de mais, bom dia a todos. Falamos de que este painel tem uma enorme diversidade e, curiosamente, eu encontro esta diversidade condensada num exemplo que é o formigueiro. As formigas têm uma arquitetura brutal, têm processos de captação de comida brutais e duvido muito que haja desperdício. Portanto, eu acho que este painel aqui, espetacular, olharia com muita humildade para uma formiga e, se calhar, para a natureza como um exemplo. E isto leva-me a um ponto que é... Eu ainda sou mais ou menos jovem e olho para a realidade como algo que ainda se foca muito na quantidade. E penso que temos aqui excelentes exemplos que estão a advogar pela qualidade. E penso que falta muito aos indicadores em que nos baseamos para tomar decisões esta questão da qualidade. E falta muito na mentalidade das pessoas a questão da humildade, de olhar para as formiguinhas. E agora pergunto-vos de que modo, que ações concretas cada um de nós pode passar a empregar para ajudar esta mentalidade e fazer com que esta mudança para a qualidade chegue a quem tem o poder de fazer mudanças. Obrigada. Muito obrigado. 30 segundos para a resposta. Não, acho que não há mais ninguém, pois não queria fazer... Então peço desculpa. Rapidamente e já vamos exceder o nosso tempo. Bom dia, Maria Céu Gonçalves. Eu gostava, antes de mais, de dar os parabéns aos organizadores desta reunião. Nem sempre, principalmente, uma unidade de saúde local pensa nestas questões e, portanto, é de louvar. Agora, não tenho nenhuma pergunta, tenho apenas um ponto de reflexão que gostava de pôr à vossa consideração. Todos estes assuntos são assuntos espetaculares, extraordinários, mas realmente, como a última senhora que falou, é preciso que cheguem a quem toma as decisões. Porque quando falamos em eficiência energética ou falamos em doses baixas de radiação, que na saúde são tão importantes, eu uma vez desafiei um hospital português, um projeto que era um projeto pagável por ele próprio, de eficiência energética, em que nós conseguíamos remodelar toda a área de imagiologia do próprio hospital sem um único custo. Isto andou séculos para ter uma aprovação e nunca foi aprovado. Ou seja, o que é que podemos fazer para que todas estas questões tão importantes cheguem a quem de direito? Dose de radiação, eficiência energética, se realmente se trabalha 4 ou 5 dias, não me importo. O que eu me importo é que realmente os indicadores que cada máquina, que cada hospital, que cada médico tenham que dar, eles sejam os certos e que, que seja medido as pessoas, os projetos, os resultados. E principalmente num hospital os resultados são os pacientes, são as curas ou as não doenças. Eu até gosto mais de não doença do que propriamente cura. E, portanto, se as pessoas são medidas como elas devem ser medidas. Era só isto que eu queria pôr à reflexão. Muito obrigado. Aliás, são dois comentários que vão no mesmo sentido. E eu não resisto também, para terminar, só por aqui uma achazinha, que é, no fundo, também colocar aqui aos meus colegas de painel, que é a questão da responsabilidade, que se liga, aliás, que os comentários foram feitos, com a responsabilidade individual e com a responsabilidade política ou a própria eficiência, que normalmente costuma-se nestas coisas lançar muito para a responsabilidade das pessoas. As pessoas têm que ser assim, têm que se comportar desta maneira, não sei o quê, que não deixa de ser, ao se estar a exigir a responsabilidade individual, muitas vezes está a assumir-se uma desresponsabilização coletiva e, particularmente, cá está, das decisões políticas ou das decisões intermédias, da própria organização eficiente. A questão estratégica também aqui é muito importante. Não é? Como é que vocês veem também esta articulação entre a responsabilidade individual, responsabilidade coletiva e responsabilidade política, que no fundo tem também uma responsabilidade muito grande em termos da organização e do lançamento, e cá está, da concretização destas ideias e destas reflexões que partilhamos todos, não é? Eu começaria agora ao contrário, começaria, como eu disse, muito curto, pelo Vasco.
Eu, assim, da minha parte, essa é a parte mais difícil de chegar a quem tem que tomar decisões, mas acho que usar, às vezes, as pessoas com mais voz para poder passar bem as mensagens, acho que é o... e ter dados bem, com boa reflexão e com bons números, como se falou, de passar a mensagem e que sejam ouvidas. Acho que é um bocado... Muito obrigado. Samuel. Eu diria que há pouco falava-se da importância de apostar na qualidade e não só na quantidade, e muitas vezes fala-se de quantidade e de qualidade como conceitos opostos. Eu acho que é cada vez mais importante, principalmente para conseguirmos influenciar quem toma as decisões, os decisores políticos, quantificar a qualidade. E acho que essa também tem de ser a nossa função enquanto técnicos, enquanto criativos, enquanto profissionais. E só relativamente à última intervenção da audiência, quando se falava o que é que falta para nós conseguirmos implementar medidas que muitas vezes fazem sentido, mas por algum motivo não funcionam, e eu diria que aí só há, no fundo, três soluções. A primeira é desburocratizar, a segunda é desburocratizar e a terceira é desburocratizar. Já que estamos a falar de saúde, eu diria que a burocracia é uma das principais doenças do país e é uma doença que temos de ultrapassar para não impedir que a ação dos profissionais, dos cidadãos, a ação cívica, como aqui foi apresentada na audiência, para não impedir que essas ações possam chegar a bons resultados. Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Pedro, e já agora para dizer que era ao Pedro, depois que era à Paula, o relógio está ali a piscar, não é? Está-me a alertar que o tempo já passou, já se escutou, que procurem ser o mais sintéticos possível. Eu não tenho resposta, é uma pergunta excelente, eu não tenho resposta e porque eu escrevi o livro exatamente para tentar ter uma voz que não tenho, não faço parte de nenhum partido político, nenhuma associação, nada, portanto, como qualquer cidadão anónimo, pensamos sempre que temos pouco impacto, e eu tentei ter a escrever um livro, a tentar pôr argumentos sérios para uma discussão séria sobre o tema, e creio que está a fazer caminho, e é tentar mobilizar o melhor possível, mas de facto é difícil, mas vale a pena fazer. Obrigado. Muito obrigado. E last but not least, Paula. Voltamos à sustentabilidade. Sustentabilidade tem a ver com isto mesmo que estamos aqui a falar, e é o que disse. Ainda não há, de facto, o que falta é vontade. É a minha conclusão, e ao longo deste processo todo falei com muitos decisores políticos. O que falta é vontade. Com certeza, tivesse apresentado um projeto que custasse dinheiro e que através de uma empresa, com certeza conseguia. Pronto, isso é outra coisa, mas são duas coisas diferentes. A vontade, porque nós sabemos as soluções, conhecemos as boas práticas, podemos replicar e não o fazemos. O papel regulatório, o Estado, porque a sustentabilidade tem os cidadãos, tem os cidadãos, a sociedade e o político, o público. E o político serve como uma alavanca, devia ser, em vez de responsabilizar os cidadãos, devia ser regulatório, não interventivo no sentido de burocratizar, mas ser o promotor das soluções que nós todos já conhecemos, temos, e promovê-las, encontrar enquadramento legal para isso. Muitas vezes o enquadramento legal até é o contrário, é tão difuso, eu sou jurista, é tão complicado que é o contrário. Para além disso, não há vontade, e não há vontade não é, no Portugal não é um caso isolado, não há vontade da BP, da British Petroleum em mudar, na verdade, não há vontade, falta vontade. Com certeza vamos ter que estourar para depois haver vontade, a tal nova humanidade, aí sim já. Quanto aos dados de qualidade, pois os dados de qualidade são o que falta nas leituras todas, nós, por exemplo, eu mostrei-vos dados e disse o número de famílias impactadas, podíamos ter ainda ali um número que falta interessante, e que a FAO já nos propôs, que é medir e quantificar também o valor nutricional das refeições recuperadas, mas pomos o número de famílias e de pessoas apoiadas, porque isso sim, a conjugação de dados mais tangíveis com os intangíveis, porque é nos intangíveis que está a resposta, é importantíssima e ainda não se faz, mais uma vez, pode ser feita, precisa haver vontade. Eu acho que o que falta mesmo é vontade.
Muito obrigado. Muito obrigado. Enfim, nós já excedemos alguns minutos do nosso tempo. Eu julgo que estas conferências e o facto de estarmos aqui também pode ser um fator importante para levar as coisas à prática. Aliás, também, tanto quanto eu estou informado, vão passar por aqui pessoas com responsabilidade política ao mais alto nível e, portanto, também acho que pode haver aqui uma intervenção, até da própria organização desta conferência, no sentido de lhes transmitir o que é que aqui foi dito e as conclusões, e, designadamente, chamar a atenção para isto. É importante também passar à ação. E à cooperação. E à cooperação, naturalmente, mas também à responsabilização de quem tem o dever de tomar decisões e de atuar em representação da própria sociedade, não é? É isso que eu queria deixar aqui como, enfim, como contributo para a própria conferência e também contributo deste painel. Muito obrigado a todos pela atenção. 7 minutos e 55 segundos para além do tempo que nos estava destinado. Pedimos desculpa por isso, mas acho que o painel valeu, as intervenções foram interessantes. Muito obrigado a todos e continuação de boa conferência.